Olá, vamos agora então ver a questão da produção literária do trovadorismo. Vamos conhecer um pouquinho melhor as cantigas. Cantigas trovadorescas ou provençais. No período medieval, nós já sabemos que a maioria da população era analfabeta. A escrita e a leitura estavam concentradas, restritas na mão do clero e com alguns nobres. Os livros eram caros, a reprodução das obras era feita por copistas e elas eram manuscritas. Além disso, toda a influência católica fazia com que a maior parte da arte desse período fosse de cunho religioso. A Europa estava imersa numa guerra santa entre os cristãos e os muçulmanos, ou seja, os mouros. E nós tínhamos então as cruzadas. O Tribunal do Santo Ofício torturava e condenava à fogueira aqueles que se opunham ao que era imposto pela Igreja. Nesse contexto em que a liberdade artística e de pensamento eram bastante restringidas pelo clero, elas eram restritas, surgiu o trovadorismo, que era um movimento literário medieval caracterizado por ser uma poesia cantada, as chamadas cantigas trovadorescas. Elas começam na região da Provença, na França, por isso também são chamadas de cantigas provençais. Então, frequentemente, elas eram acompanhadas de instrumentos como a lira, a flauta, a viola. Enquanto o compositor, né, era chamado de trovador, o músico que tocava era o menestrel. Então, havia o trovador, que era o nobre que compunha, normalmente era um nobre, e o menestrel era aquele que ia de cidade em cidade, de palácio em palácio, cantando essa cantiga. E havia também o segrel, ou seja, o trovador profissional, um cavaleiro que ia cantar, que ele era ele ia fazer um trabalho, um ofício, e por isso ele era recompensado com o dinheiro. E o jogral era um cantor de origem popular que interpretava cantigas de outra pessoa e compunha as suas próprias. As baladeiras ou as soldadeiras eram dançarinas e cantoras que acompanhavam as representações e dramatizações das cantigas. Portugal, nessa época, estava se separando do Reino de Leão e Castela e se tornando um país independente. O galego-português era o idioma que era falado. Com esse novo estado formado, surgiu a literatura portuguesa. Então, o trovadorismo é o primeiro movimento literário da literatura portuguesa e, portanto, da literatura luso-brasileira. Possivelmente, a Cantiga da Ribeirinha é o texto que inaugura a tradição da literatura portuguesa em 1198. Nós temos os cancioneiros, que são as coletâneas desses textos medievais, que nós temos o cancioneiro da Ajuda, que são das cantigas de amor, o cancioneiro da Vaticana, que vão trazer cantigas de amor, de amigo, de escárnio e de maldizer, e o cancioneiro da Biblioteca Nacional, que tem 1560 poemas dos trovadores galego-portugueses, além de um texto incompleto, A Arte de Trovar, que era uma espécie de um manual do como fazer, como compor as cantigas trovadorescas. Muito bem. O trovadorismo iniciou-se a partir do século XI, na Provença, na França, como eu já disse, e daí se expandiu para a Itália, para Portugal. Essas trovas eram sempre escritas por homens da nobreza, e as que não fossem desenvolvidas por eles, mas pelos plebeus, eram consideradas o jogral. A gente já falou isso também. O trovadorismo acontece entre 1189 e 1434, né, e foi a primeira manifestação literária portuguesa. As cantigas trovadorescas são textos poéticos da época medieval, eram cantadas, elas tinham música, elas tinham coro e elas eram chamadas de cantiga. E elas eram classificadas em dois grandes tipos: as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Então, aqui vocês têm um quadro em que vocês podem ver a poesia lírica, ou cantigas líricas. Nós temos a cantiga de amigo e a cantiga de amor. E na poesia satírica, ou seja, nas cantigas satíricas, nós encontramos a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Então, vamos a elas. As cantigas de amor, elas têm como tema o sofrimento amoroso. Elas são ambientadas na corte, elas têm um sentido todo aristocrático, o narrador é masculino, eu tenho uma intenção de argumentar
as emoções são profundas, e eu tenho a elevação da mulher a um plano inacessível, né? É a donzela inatingível. Já na cantiga de amigo, o que é que eu vou ter? Eu tenho a amizade, a saudade do ser amado. Tem uma ambientação rural, o narrador é feminino, embora o nobre seja um homem, ele compõe com um eu lírico feminino. Tem um lamento sobre a partida do amor para a guerra, uma presença de paralelismos na construção dos versos, e é um amor espontâneo e normalmente ele é correspondido, só que o menino vai embora, né? Deixa essa dama ali a ver navios, que daí vem a expressão a ver navios, porque elas sentavam na praia e ficavam à espera da volta do amado. As cantigas satíricas incluem a cantiga de escárnio e a cantiga de maldizer. Elas vão explorar diversos recursos expressivos, mas elas são voltadas à crítica, né? Uma crítica mais pesada, mais ferina. Vejam só, a cantiga de escárnio, ela é irônica, mas ela traz trocadilhos e ambiguidades. Ela vai ser aquela cantiga mais sutil, mais fina, que dá aquela alfinetada ou um tapa de luva, como se diz, né? Já a cantiga de maldizer, não, ela vai fazer uma crítica direta, muitas vezes citando nomes, zombando, falando mal e de forma grosseira, muitas vezes até utilizando palavras de baixo calão. Vamos por partes, então. Vamos voltar agora a nossa atenção para as cantigas de amor. Quais são as características da cantiga de amor? O eu lírico é masculino, o assunto principal é o sofrimento amoroso do eu lírico perante uma mulher idealizada e distante, né? Então é a sofrência, como a gente diz hoje em dia. Esse amor é impossível, a ambientação é aristocrática, se passa nos palácios, nas cortes, e existe a vassalagem amorosa. O que é essa expressão? É um eu lírico que usa o pronome de tratamento minha senhor, ou seja, minha senhora, ela é a dama e ele é o pobre, né? Aquele que não tem o direito a esse amor. Vejam só, uma característica da cantiga de amor trovadoresca vai merecer uma atenção especial. Como é que eu explico essa questão de um nobre se sentir, porque era um nobre, o trovador, né? Se sentir submisso em relação a uma senhora, a sua amada, se na Idade Média a mulher ocupava um lugar muito inferior na escala social. Porque no sul da França, na Provença, portanto, a situação da mulher era um pouquinho diferente da situação da mulher no norte da França, por exemplo. A lei conferia igualdade jurídica com o homem, evidenciada no fato dela poder herdar, possuir bens, poder e, depois de casada, dispor deles como se fosse a dona, sem necessário de consentimento do marido, né? Como se vê, essa nova civilização possuía um ideal feminista que vai ser representado nas cantigas de amor. Então, eu tenho a explicação da sujeição amorosa do homem por essa submissão imposta através do desejo e da imposição femininos, né? É comum também o tema da coita, a coita do amor. É uma palavra que designa a dor do amor, do trovador apaixonado que sente no corpo a não realização amorosa. É como se fosse um flagelo. Daí a origem da palavra coitado, aquele que foi desgraçado, vítima da dor ou da mazela. Nós temos alguns tipos de cantiga de amor, são elas. Cantiga de meestria, que é o mais difícil, não apresenta refrão, estribilho, nem repetição. E essa é uma característica em relação à sua forma. A cantiga de tense ou de tensão, que é um diálogo entre cavaleiros em tom de desafio e gira em torno de uma mesma mulher. Então, é como se fosse uma disputa. Nós temos muita representação na literatura brasileira, nos cordéis. As cantigas trovadorescas, elas se reproduzem na literatura de cordel. E aqui eu tenho a questão do desafio, né? Quando um e outro dos produtores das cantigas de cordel estão fazendo os seus desafios. Cantiga da Pastorela trata do amor entre pastores, que são plebeus,
por uma pastora que também é plebeia. A cantiga de Plang é uma cantiga de amor que ela é cheia de lamentos. Né? Então, vamos lembrar que a mulher é tratada como superior a partir de adjetivos tais como dona, senhora, ela é membro da corte, ela é identificada por suas qualidades físicas, morais, sociais, mas ela é totalmente idealizada. Normalmente, essas cantigas são compostas em redondilha maior. Então, lembrem da escansão dos versos, né? A redondilha maior são os versos heptassílabos, os versos de 7 sílabas poéticas. E muitas dessas cantigas de amor apresentam refrão. Já as cantigas de amigo, quais são as características da cantiga de amigo? Elas têm um eu lírico feminino, então agora é a voz da mulher nessas cantigas. Existe um predomínio da musicalidade, o assunto principal é o lamento dessa moça cujo namorado partiu, que ela chama de amigo, mas é o namorado ou o amante. O amor é natural e espontâneo, ele é um amor possível, eles não têm classes sociais diferentes. A ambientação é popular, rural ou urbana e tem uma influência da tradição oral ibérica enorme, né? Então, na lírica medieval galego-portuguesa, uma cantiga de amigo é uma composição breve, singela, na voz de uma mulher apaixonada. Né? Na maior parte delas, dessas canções, dessas cantigas, aparece a palavra amigo com o sentido de pretendente, amante, esposo, namorado. São escritas em primeira pessoa, são apresentadas em forma de diálogo em geral e tem, então, um trabalho formal um pouquinho mais apurado em relação às cantigas de amor. São a expressão do sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por se ver separada do amigo, amante ou namorado, e ela fica angustiada por não saber se ele vai voltar ou não, se a trocará por outra. E esse sofrimento é, em geral, denunciado a um amigo ou uma amiga que servem de confidente. Os demais personagens que compartilham o sofrimento dessa mulher são ou a mãe, ou um amigo, ou mesmo um elemento da natureza que aparece personificado para que ela possa, então, fazer esse seu lamento. A dama expõe os seus sentimentos de uma maneira discreta, pois, para o contexto provençal, o valor mais importante, principal, de uma dama, de uma mulher, é a discrição. A donzela dirige-se, às vezes, à mãe, à irmã, à amiga, a um pastor, alguém que encontre pelo caminho. Existem 7 categorias de cantigas de amigo. As albas, que vão cantar o nascer do sol, as bailias que cantam a arte da dança, as barcarolas de temática marítima, as pastorelas de temática bucólica, as romarias de celebração religiosa, as serenas que cantam o pôr do sol e as de pura soledade que não estão com os temas anteriores. Muito bem. Já as cantigas satíricas, elas são obras poéticas com forte tom de crítica social. Elas são muito comuns no mundo boêmio medieval e eram praticadas por jograis. Os trovadores que não pertenciam à nobreza, havia bailarinas e até mesmo alguns fidalgos e membros da igreja envolvidos. Elas gozavam de uma espécie de código de ética próprio, porque ali era permitido cantar versos que não seriam jamais admitidos em outra situação. As cantigas de escárnio, mais irônicas, trabalhando com trocadilhos, palavras de duplo sentido, né, as ambiguidades, sem mencionar diretamente a quem era feita a crítica. São críticas indiretas, um maldizer de maneira encoberta, insinuada, sugerida. Se ocupavam em criticar os costumes sociais com muita ironia, e elas eram predominantemente verbais, dependentes, portanto, de emprego de recursos retóricos. A cantiga de escárnio exige a alusão indireta e velada para que o destinatário não seja reconhecido. Estimula a imaginação do poeta e sugere uma expressão que, de irônica, é muitas vezes mordaz. Já as cantigas de maldizer são aquelas em que os trovadores apontam diretamente, nominalmente, o alvo das suas sátiras, de uma forma ofensiva e fazendo uso de vocabulário grosseiro. Palavrões, o nome das pessoas, muitas vezes são citados. As características principais das cantigas de maldizer, portanto, são a crítica direta, a
pessoa satirizada é identificada em geral, a linguagem é agressiva, direta, por vezes obscena, existe uma zombaria e a linguagem é culta. Muito bem, ao lado desta poesia, né, nós temos a questão da prosa medieval. A princípio, nós temos as chamadas canções de gesta, em francês, as chansons de geste, que são um conjunto de poemas épicos, né, que aparecem na literatura francesa, cuja canção mais famosa é a chanson de Roland, ou a canção de Rolando, e que deram, então, por serem muito grandes, né, feitas em decassílabo, a estrofe de 15 versos, elas eram muito longas, narravam fatos históricos, lendas, ficções poéticas, elas acabaram sendo levadas para a prosa, por elas serem muito extensas, e deram, portanto, inspiração para as chamadas novelas de cavalaria. As canções de gesta em verso e as novelas de cavalaria em prosa, que são divididas em capítulos, e por isso muitas vezes elas são chamadas de novelas de cavalaria, elas relatam aventuras fantásticas, grandes batalhas, feitos heróicos desses heróis que eram os cavaleiros errantes medievais, né? Leais, destemidos, enfrentavam batalhas pelo amor das donzelas. A principal missão desses cavaleiros guerreiros valentes era proteger as damas, defender a igreja e estabelecer justiça no mundo, adquirindo glória. Enfrentavam monstros, lutavam batalhas, prendiam reis injustos, e a história geralmente terminava de uma forma trágica. O romance de cavalaria tem 3 momentos, né? A gente classifica em 3 grandes momentos. O ciclo bretão ou arturiano, em que é resgatada a lenda céltica, o conjunto das lendas célticas, desculpem, se desenvolve sobretudo na Inglaterra, e nós temos a eleição do rei inglês Arthur e os seus cavaleiros da Távola Redonda como as figuras centrais da narrativa. Né? Todos nós já, em algum momento, ouvimos falar do rei Arthur, dos cavaleiros da Távola Redonda, e são figuras que aparecem lá na Idade Média, nos romances de cavalaria. Depois, o ciclo carolíngio, onde Carlos Magno e seus cavaleiros, os 12 pares de França, são as figuras centrais da narrativa. Né? Na canção de Rolando, eu tenho a derrota de Rolando, que era sobrinho do Carlos Magno para os muçulmanos, na passagem dos Pirineus, aquela guerra, né, entre os cristãos e os muçulmanos, e o Rolando acaba perdendo a batalha para os muçulmanos nessa passagem dos Montes Pirineus. A canção de Turpin, que narra a proteção de Carlos Magno ao santuário de São Tiago de Compostela, para que não haja a invasão moura a esse santuário. E Mainete narra o refúgio de Carlos Magno em Toledo, que é um território moro disfarçado de Mainete. Envolve-se com Galiana, a filha do rei, os rivais tentam matá-lo, mas ele acaba vencendo a batalha. Então, nesse caso, já está mais voltado à questão francesa, né? O ciclo bretão na Inglaterra, o ciclo carolíngio centrado na França. E o ciclo clássico ou greco-latino, que vai apresentar narrativas em torno de personagens dessa antiguidade clássica. O romance de Tebas, o romance de Troia, o romance de Enéas, né? Esses romances ou novelas de cavalaria, ou ainda livros de cavalaria, vigoraram durante o período da Idade Média. Né? Eles vão ser derivados desses poemas épicos e das canções de gesta. Eles, além de serem produzidos na Inglaterra e na França, têm uma popularidade muito grande, uma forte presença em Portugal, Espanha e Itália. São características dessas novelas de cavalaria, os romances de cavalaria. Uma narrativa extensa, dividida em capítulo, tradição oral, temas heróicos e mitológicos, acontecimentos históricos, tem um caráter místico e simbólico envolvendo, as aventuras são fantásticas, as situações são dramáticas, tem uma visão teocêntrica, porque Deus está no centro do mundo, as personagens são os cavaleiros, os heróis, as donzelas, há a sublimação do amor profundo, o amor é o amor cortês, a mulher é idealizada. As principais novelas de cavalaria são o Rei Arthur, A Demanda do Santo Graal, Amadis de Gaula, O Palmeirim de Oliva,
Tablante de Ricamonte e Tirante o Branco. Eu espero que vocês tenham gostado e nós possamos nos rever em breve. Até mais!